Estamos iniciando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. No programa de hoje, um assunto mais específico. Vamos falar sobre o projeto de restauração da Igreja Santa Terezinha, o prédio que foi tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para estar conosco a Aparecida Janone da Silva, que é coordenadora do projeto de preservação e restauração, o bispo diocesano Antônio Guedes e a arquiteta Heloísa Jacom Gebara. Daqui a pouco a gente volta, então, falando mais detalhes sobre esse assunto. Até já. De educação eu entendo, por isso eu recomendo as Faculdades Integradas de Bauru. Venha conhecer o campus. Você vai encontrar uma super estrutura para todos os cursos, biblioteca completa, laboratórios equipados, professores titulados comprometidos com a educação e a sua formação profissional. E o que é melhor, a mensalidade está congelada. Confira. FIB, o futuro ao alcance de suas mãos. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru, no programa de hoje, falando então sobre o projeto de tombamento e preservação, restauração do prédio da Igreja de Santa Terezinha. Inicialmente falar com Dom Luiz Antônio Guedes, que é o bispo diocesano de Bauru. Já que nós temos aí um público bastante eclético, né, assistindo a TV FIB, vendo a TV FIB, Dom Luiz, fala um pouco sobre Santa Terezinha, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Quem foi Santa Terezinha do Menino Jesus? Santa Terezinha do Menino Jesus foi uma carmelita. A carmelita é uma consagrada a Deus pelos votos de pobreza, obediência, castidade. E elas vivem reclusas, encerradas, dedicam assim a sua vida, além das atividades normais para a manutenção do próprio Carmelo, se dedicam preferentemente à oração pela igreja. Santa Terezinha do Menino Jesus viveu pouco tempo, ela viveu 24 anos, morreu de tuberculose aos 24 anos de idade. Nasceu numa família católica, bastante piedosa, o próprio pai de Santa Terezinha, a própria mãe, e as irmãs eram todas pessoas de muita fé, muita devoção. Várias das suas irmãs entraram para o Carmelo, ela ainda adolescente já quis entrar. Mas não foi aceita de imediato porque não tinha idade, não era maior de idade, como nós costumamos dizer. E ela tanto desejava que foi a Roma, ela era francesa, foi a Roma e falou com o Papa Leão XIII, pedindo a licença para que ela pudesse entrar antes de ser maior de idade para o Carmelo. O Papa disse, você fale com o seu bispo. O Papa não passou por cima do bispo. E ela devolveu, então, para essa conversa. E ela procurou o bispo e ainda teve que permanecer um tempo fora até que ela conseguiu entrar. Ela escolheu como método de vida e de oração o caminho da simplicidade, de valorizar aquilo que é o normal, o corriqueiro do dia a dia. Por isso ela é uma santa que fala muito aos nossos tempos ainda. Né? Ela era uma pessoa irrequieta. Ela queria ser missionária, mas estava dentro de um Carmelo. Ela buscava qual era a vocação específica sua e orava pedindo a iluminação. E um dia ela, lendo a Sagrada Escritura, o seu olhar parou sobre a primeira epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, no capítulo 13, onde São Paulo fala dos dons do Espírito Santo. E depois ele termina dizendo, aliás, no capítulo 12 ele fala sobre os dons e termina, e depois no início do capítulo 13 da 1 Coríntios, ele fala do dom maior que é o dom do amor, da caridade. Então, quando ela leu, ela meditou essa passagem, ela pensou assim, agora eu descobri a minha vocação. Na igreja eu serei o amor, e sendo o amor, eu viverei todas as vocações possíveis dentro da igreja. Isso é muito importante. Quer dizer, ela era, então, a maioria não sei se eu estou errado, mas a maioria dos santos é italiana, não é? Não, ela é francesa. No caso de Santa Terezinha, a francesa nasceu na França, Na França, ela viveu no Carmelo de Lisieux, na França. Lisieux, na França. Uma cidadezinha lá da França. Importante essas atitudes que ela teve, que não se
envelheceram com o tempo, né? Que mantém, Isso, até hoje tem essa, exato. né? Esse tipo de vida que ela escolheu A para... gente pode dizer que é uma santa moderna, né? Uma santa moderna. Porque ela escolheu não aquilo que é extraordinário para adorar a Deus, para glorificar a Deus, mas aquilo que é o normal da vida. E muita gente se identifica com ela por causa disso. Ela, inclusive, é a padroeira das missões. Nunca tinha ido a uma missão fora, que viveu no Carmelo, mas ela dedicou toda a vida dela à oração pelas missões e pelos missionários e missionárias. Legal. Bom, a paróquia de Santa Terezinha aqui, né? Muito esse cartaz, esse folder aqui, né? Olha que muito bonito, muito assim, bonito realmente. Ô Cida, permita-me chamar assim, né? Aparecida Noni da Silva, porque você é sempre conhecido por Cida. A Cida que está coordenando lá o projeto, você que coordena o projeto de preservação e restauração. Bom, o tombamento do prédio da Igreja de Santa Terezinha aconteceu no dia 21 de outubro agora, de 2004, né? Não, 2002. 2002, aqui 2004, aqui 2002. Bom, como é que foi toda essa correria para poder, essa luta, né, para poder até chegar a esse projeto de tombamento? O processo de tombamento já existia há algum tempo, mas tinha dificuldade porque a igreja não tem uma planta arquitetônica, não existe uma planta. Ela foi criada, ela foi construída por um padre que tinha uma visão da igreja lá na terra dele, lá. Então, o que acontece? Ele trouxe para cá, quando ele começou a construir, ele pediu a planta. Não chegou a tempo, ele começou a construir. Então, nós não temos planta da igreja. Então, o que foi necessário? Fazer um trabalho topográfico para que realmente pudesse depois acontecer o tombamento. Então, depois do trabalho topográfico, aí existiu o tombamento. Com o tombamento, nós vimos a possibilidade de estar montando um projeto para que fosse aprovado pelo Ministério da Cultura em Brasília, e esse projeto, então, possibilitasse que nós tivéssemos a condição de restaurar e preservar a igreja com os incentivos da lei fiscal e da lei Rouanet de incentivos fiscais, que, na verdade, é uma renúncia fiscal que o governo federal faz em benefício das artes e da cultura em geral. Tá, a gente vai tocar mais nesse assunto aí na outra parte, vamos falar bastante sobre esse assunto, principalmente para deixar bem claro como é que funciona essa questão de renúncia fiscal. Mas deixa eu passar aqui com a Heloísa Jacon Gebara, que é arquiteta, e você é responsável então pelo projeto. Mas antes de falar propriamente do projeto, Heloísa, como é que é a questão do tombamento do prédio? Por exemplo, quais as consequências positivas, podemos dizer assim, a partir do tombamento? Muita gente pensa, por exemplo, que não se pode mexer no prédio e tal. Como é que funciona isso? Não, a gente manter o patrimônio histórico, não só histórico, como arquitetônico, emocional, da história do município. Tá? E o tombamento, ele não quer dizer ele fica inalterado. Então, a gente tem um processo assim, toda construção, toda reforma de uma casa, de qualquer edifício dentro da cidade, passa por um órgão da prefeitura para ser aprovado. Que nós temos leis para poder fazer esse projeto. O projeto de tombamento também tem um órgão para ser aprovado, tá? Que é o CONDEPAR, aqui em Bauru. Então, ele pode vir ter alterações desde que é aprovado por esse órgão, tá? Que é o CONDEPAR, aqui em Bauru. Então, não geralmente a gente preserva o edifício externamente, mas internamente ele pode ter alterações, tá? Mas preservando a história, a arquitetura, o quanto ele tem de valor emocional para as pessoas dentro do município, tá? Então, a questão também estrutural do edifício não quer dizer que ele vai ficar lá sem sofrer uma reforma nenhuma, ele tem que ter uma preservação do edifício também, né? Não só nesse aspecto de arquitetura. Quer dizer, a parte externa tem que se manter a fachada quase que original, não é? Pelo menos, não é? A princípio sim, mas não é totalmente fechado, que nem é o caso da Santa Terezinha. Nós até tivemos as reformas de 2 sanitários que foram feitos e ela teve uma pequena alteração lateral, mas se mantendo a arquitetura do edifício. Então fala um pouco sobre a arquitetura. A Igreja de Santa Terezinha, está vendo aqui, a Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma das principais igrejas católicas de Bauru, foi idealizada pelo padre João van der Rohe em outubro de 1931, né? Começou a ser construída. Como é que é o projeto arquitetônico? Então, foi o que a Cida iniciou, né? Esse padre, o padre João van der Rohe, ele veio, né? Ele
ele foi inspirado numa igreja, num projeto de um holandês. Só que ele não tinha esse projeto inicial. Então, ele foi, na hora de executar, né, ele foi pelas ideias próprias dele e ela ficou em grandes dimensões. Tá? Depois, durante a execução, é que se chegou a esse projeto. Tá? E o estilo da igreja é neogótico. Tá? O estilo neogótico, você pode ver pela própria igreja, ela tem as características do estilo neogótico são as portas de entrada, são 3 portas principais, nós temos a rosácea central, a questão da torre também, as naves internamente, ela tem toda a nave principal e as naves laterais, tá, o pé direito altíssimo com a laje, né, ela em ogivas, né? Pé direito aqui tem, nossa, quantos metros aqui? Internamente tem 15 metros, a torre são em 40 metros. Tá, então, são características do estilo neogótico. Posso comentar sobre o projeto sim, em si? Projeto de restauração? É. Daqui a pouco a gente... Tá, então essas são as características e assim, mas ela tem o valor dela arquitetônico, né? Ela tem o valor religioso dentro do município. Ela também é um ponto de referência para o cidadão baurense. Tá? Quem mora próximo, vai próximo, então é próximo à igreja tal, entendeu? A igreja de Santa Terezinha. Então, são vários aspectos para ter acontecido o tombamento dela. Tá. Deixa eu perguntar para a Cida aqui. Como é que está sendo viabilizado, como é que está sendo a luta de vocês, não é, para se conseguir recursos para fazer essa restauração? Nós tivemos autorização para captar esses recursos pelo Ministério da Cultura. A partir daí, nós estamos levando para o empresário a visão do projeto, tá? Porque o que nós estamos colocando é que não é um dinheiro da empresa, um dinheiro que vai interferir nos valores da empresa. Esse projeto, ele beneficia o município em função de ser uma renúncia fiscal. Então, o que acontece? O empresário, ele paga. As empresas que são tributadas pelo lucro real são as únicas que podem participar do projeto. As empresas de lucro presumido não podem. O que acontece? Ele tem para ser pago de imposto de renda, apurado como valor de imposto de renda devido. Certo. Desse valor, 4% ele pode destinar ao projeto. Então, normalmente, o que ele paga de imposto, ele vai continuar pagando, só que ele vai ter 2 destinos. Se ele paga R$100 de imposto, R$96 ele vai continuar pagando da forma que ele paga e R$4 ele investe no projeto. Ele é um incentivador do projeto. A partir do momento que ele deixa esse dinheiro no projeto, que ele faz esse depósito, ele recebe um recibo de mecenato e esse recibo de mecenato, ele normalmente contabiliza. O contador da empresa normalmente contabiliza. Esses depósitos podem ser mensal, trimestral ou no último mês, que é o nosso caso agora no último trimestre, ele pode apurar o imposto do ano todo e depositar de uma vez só. Interessante dizer também que esse projeto, ele não prejudica a criança e o adolescente. Aquele programa de 1% para deixar para a criança e o adolescente é cumulativo. Ele não prejudica o programa da criança e do adolescente. Como é que está a receptividade por parte dos empresários? Quantas empresas mais ou menos você já tem aí? Pessoas físicas também podem colaborar? Fala mais alguma coisa sobre isso. As pessoas físicas, aquelas que declaram em formulário completo, elas podem destinar 6% desse imposto devido também para o projeto. Só que aí já é acumulativo com 1% da criança e do adolescente, diferentemente da empresa. Mas a pessoa física também é um nicho que a gente realmente também está direcionando, simplesmente porque é o único bem tombado que pode ser destinado na nossa região. Nós somos o único bem que está fazendo essa captação autorizado pelo Ministério da Cultura. Então, independente de ser paroquiano de Santa Terezinha ou não, esse destino pode ser dado ao imposto. Direcionando para este projeto, porque é a única forma de deixar no município parte do imposto de renda, independente dele ser paroquiano desta paróquia ou de qualquer outra igreja. Quer dizer, só para o telespectador entender assim, de uma forma conclusiva, já foi tudo acertado, não é, com relação à Lei Rouanet, está tudo documentado, né, está tudo tranquilo. É só o empresário. Ele já foi aprovado pelo Ministério. Primeiro nós fizemos um projeto, encaminhamos para Brasília. Esse projeto foi avaliado por São Paulo e por Brasília,
foi já autorizada a captação. E o interessante é que nós temos um número de PRONAC, que é o número do projeto, e isso é totalmente transparente, porque no site do Ministério da Cultura, digitando o número do PRONAC, abrindo o site, vai estar lá o valor já captado. Nós temos algumas, porque toda vez que nós fazemos uma captação, nós temos que comunicar Brasília. Então, uma cópia desse recibo de mecenato, ele é encaminhado para Brasília e ele então, essa nossa conta, esse demonstrativo no nosso número de PRONAC. Aí, o que nós temos? Nós temos realmente que estar levando para o empresário essa visão de que realmente o dinheiro pago vai ficar parte aqui e parte nessa restauração de obra. E o que a gente está sentindo é que o empresário, quando nós temos a oportunidade de estar chegando para ele e colocando, nós somos bem recebidos. Tá? Nós temos empresas já de grande porte, desde o ano passado, já fazendo esse incentivo com a gente, depositando na conta do projeto. Nós temos pessoas físicas também, e nós estamos em busca realmente de levar para o empresário essa visão de necessidade de preservar o que é nosso e aproveitar essa oportunidade que o governo está renunciando à parte das verbas federais de imposto de renda. Isso é muito importante. Quer dizer, então, só confirmando, Cida, como é que a pessoa pode colaborar? A pessoa simplesmente ela tem que apurar o valor que ela vai pagar do imposto, a empresa principalmente, ela já tem essa visão de quanto ela paga, se é mensal, trimestral, ou se ela apura tudo no final do ano, no último trimestre. Tá? Se ela não colaborou com a gente o ano inteiro, ela pode fazer isso no final, agora, nesse último trimestre, apurar o valor do ano todo e destinar os 4% ao projeto. O que ela vai fazer? Ela vai apurar esse valor, tá? Vai fazer o depósito na conta do Banco do Brasil e nós vamos emitir esse recibo de mecenato. Como a gente já tinha dito, de cada R$100 devido no imposto, 96 ela paga normalmente para o governo, para o imposto de renda da forma que ela está acostumada, e R$4 ela estaria depositando na conta do projeto. Então, só confirmando, a conta do Banco do Brasil, não é? Agência 1594, dígito 6, não é? Conta corrente 9264-9. Repetindo, então, agência 1594-6, né? Dígito 6, e conta corrente 9264, dígito 9. Essa agência do Banco do Brasil é aquela que fica ali próximo do Confiança. É aquela agência ele chama de Estoril, parece. Ah, lá no Confiança Marques. No Marques. Tá certo. Deixa eu passar agora para a Heloísa, antes de passar para o Dom Luiz. Ô, Heloísa, me fala agora mais na prática, como é que está sendo viável, como é que deve ser viabilizado? Por exemplo, primeira coisa, qual é o custo dessa restauração? O que é que vai ser feito? Não é? Qual é o prazo para se concluir a partir do momento que começar? O prazo, a gente depende muito da colaboração dos empresários, das pessoas físicas, porque a gente tem, se tivesse todo o dinheiro arrecadado, em um ano a gente teria condições de fazer toda a obra. Tá? Mas nós estamos já, desde o ano passado, fazendo essa divulgação, né, para poder levantar. E, então ela fica, né, em função do quanto vai ser arrecadado, né, o prazo. Mas se tivesse todo levantado, a gente concluiria a obra. O projeto, inicialmente, a gente vai, preservar a igreja. A igreja hoje ela tem problemas estruturais, tá, de recalque, ela está com problema de cupim, né, ela existe cupim subterrâneo, então a gente vai levantar, vai acertar primeiro os problemas estruturais dela, para depois fazer a reforma. A reforma como um todo está estimada em 1.700.000, você lembra os quebrados? 1.700.000 e pouco, 1.700.000. Quase 1.800.000. Quase R$1.800.000. Tá? E sobre o projeto em si, a gente vai então fazer o recalque todo dela, né? Toda a parte de madeiramento da torre dela vai ser refeita também. E além desse projeto, a parte de preservação dela, a gente vai fazer a restauração e valorizar ainda mais os espaços internos da igreja. Tá? Então a gente está com pinturas internas, valorizando os seus arcos, né, da laje dela. O fundo no presbitério, no altar, ela existia uma cúpula antes, que hoje não tem condições da gente refazer essa cúpula, mas nós vamos retomar ela através
de pintura artística. Se você vê essa pintura. Tá, então, relembrando de como ela seria, através de uma pintura em perspectiva, a impressão de existir a cúpula. Né? Existem pinturas internas nela que nós vamos preservar e ainda valorizar ainda mais. As naves laterais vão entrar com pinturas também em toda a laje. Nós estamos criando altares laterais que ela não tem. Os altares também no começo da igreja, que também hoje funciona um altar, né? O outro não vão ser dois também. Toda a parte de bancos, portas, pisos vão ser restaurados. Os sinos também, a gente vai colocar carrilhão na torre, né? E o projeto, ele é abrangente, ele não fica só na igreja Santa Terezinha. Nós conseguimos que colocasse toda a praça em volta dela. Então, nós vamos preservar a praça também. Vamos reformar toda a praça da época de construção da igreja Santa Terezinha. E nós estamos incluindo na praça também, porque existe de um lado, o lado esquerdo, você de frente dela, um busto que foi até perdido, que nós pretendemos também recolocá-lo. E do lado esquerdo criar uma imagem da Santa Terezinha. Ah, tá muito criar bom. Um espelho d'água e tal. Olha, muito interessante. Dom Luiz, do ponto de vista da diocese, o senhor que é o bispo diocesano de Bauru, como é que trabalha a diocese? O que a diocese está fazendo para ajudar também aí a sensibilizar esses empresários? Nós ainda, a gente pode dizer que estamos começando, tomando maior consciência nesse momento da importância desta obra, e a diocese ela vai colaborar muito dando o seu nome a ela, como já de fato fez, e também ajudando na divulgação, no incentivo das pessoas e das empresas para que elas possam colaborar. Não é? Mas, sobretudo, então, incentivo. Quer dizer, a importância da restauração da Santa Terezinha para a diocese é muito grande, não é? É grande. É porque a igreja, o templo, não é? Nós chamamos de igreja porque é o lugar onde a igreja viva, que são os cristãos, se reúnem. Certo. Mas é o templo. O templo é uma referência muito importante para os cristãos, né? De modo especial para os cristãos católicos. Então, é de fato algo muito importante isso. Agora, eu gostaria que o senhor falasse sobre... O senhor tem conhecimento de outros projetos de restauração, né? De outras cidades. Fala um pouco para o telespectador da TV FIB. Como é que se deu? O que está acontecendo? De forma semelhante à nossa, ou a nossa semelhante a outras, né? Eu vim de Campinas, fui bispo auxiliar em Campinas durante 5 anos, e lá já também tinha sido encaminhado um projeto dessa mesma forma ao Ministério da Cultura, não é? Para a restauração da catedral. A catedral, que é um edifício bem antigo, mais antigo até do que Santa Terezinha, e também estava com problemas sérios assim, para a sua preservação, inclusive com problema de cupins, porque a Catedral de Campinas, em grande parte, internamente, ela é de madeira, toda revestida de madeira, né? Os altares, os adornos todos. E os cupins fazem a festa. E já há anos que teve início esse projeto, e agora, depois que estou em Bauru, é que eu tive a notícia que finalmente foi iniciada a obra. Então, foi retirado, por exemplo, agora todo o forro. Então, se descobriu, inclusive, a beleza que está lá nos arcos de madeira que sustentam o telhado, que antes não era muito conhecido. Então, agora, de fato, teve início. Né, é um prédio que fica no centro de Campinas. Fica bem no centro de Campinas. Agora, a catedral é a igreja mais antiga, né, da cidade. Agora, o senhor espera que Bauru, o processo seja muito mais rápido, né? E o nosso projeto aqui foi elaborado, a gente tem que reconhecer isso, com a ajuda da Arquidiocese de São Paulo, que deu, não é, todas as informações necessárias para facilitar a elaboração do nosso projeto. Então, a Catedral da Sé já foi restaurada, de acordo com a Lei Rouanet, e agora está na fase restaurando as obras internas de arte que ela contém. Quer dizer, é importante o telespectador saber que foram utilizados recursos da Lei Rouanet para se restaurar a Catedral da Sé, que foram obras assim, importantíssimas. Né? Exatamente. E que deram um toque especial. Sim. Isso é muito importante. Mais algum detalhe sobre a questão da restauração, Heloísa? Eu esqueci de um detalhe que eu acho que é interessante. A gente está em relação à
A via sacra dela, nós estamos reproduzindo toda a via sacra da igreja. É a primeira via sacra que foi colocada na igreja. Só que nós estamos fazendo uma nova pintura dessa via sacra. Olha, interessante. São esses 15 quadros que nós estamos elaborando. Porque a nossa primeira via sacra, ela é gravura. São gravuras. E elas ficaram, devidamente, já estavam carcomidas, assim, pelo tempo, já estava bem deteriorada, então a gente retirou aquela via sacra. Então a releitura e a nova fase dela, a nova pintura, vai resgatar também isso, essa primeira via sacra colocada na igreja. E a via sacra é vamos dizer assim, um marco muito importante dentro do templo da Igreja Católica, né? Porque faz parte da liturgia, não é isso? Da devoção também. Que foi assim a saga de Jesus Cristo, não é? Isso, a paixão A paixão de Jesus até a ressurreição, até a né? ressurreição, Morte e né? ressurreição. Conta todo o calvário de Jesus Cristo, Isso. desde o sofrimento dele até a ressurreição, Até não a é? ressurreição. Tá certo. Você está otimista com relação aí à Sim, eu acho que nós... arrecadação de recursos? O primeiro passo, que era o mais difícil, que a gente sempre imaginou que era o mais difícil, é ter um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. É inédito na nossa macro-região, não existe nenhum projeto. Então, ele ter sido aprovado em Brasília foi, assim, um marco para a gente. Porque é alguma coisa que a gente batalhou muito. Esse projeto, para ser elaborado, ele ficou mais de um ano na prancheta da Heloísa, na saga de todo mundo que queria realmente ver isso. Então, se demorou muito para poder elaborar, porque é muito complexo. Então, ter aprovado o projeto foi para a gente um ganho muito grande. E a gente acredita realmente no potencial de Bauru, das empresas de Bauru, nos empresários de Bauru e nas pessoas físicas que tenham condição de estar realmente se somando a gente nesse projeto. A gente imagina assim, que cultura, que preservação não é um bem nosso, não é de Santa Terezinha, não é da Diocese, é de todos nós. Um patrimônio tombado é um patrimônio da humanidade, não importa que ele esteja aqui ou que ele esteja na Europa. Acredita que o empresário tem essa visão, que as pessoas que podem colaborar têm essa visão também. O que a gente não conseguiu, talvez numa totalidade, é estar levando para todo mundo essa visão de projeto. Certo. Agora, falta muito para arrecadar? Falta porque o projeto é grandioso. Você pode Nós divulgar imaginamos, aí? a gente precisa integralizar 20% do projeto para que a gente possa iniciar a obra. Então, nós não integralizamos ainda 20%. A gente imagina que neste mês de dezembro a gente até ultrapasse esses 20%. Porque aí sim, aí nós vamos dar início à obra. Então, a gente vai realmente, o que a gente fala, né? Colocar tapume na igreja, nós vamos realmente mostrar que nós estamos já aplicando esse dinheiro captado. E a gente entende que é muito mais viável a hora que começa de estar animando outras pessoas, outros empresários a estarem se somando a gente. Então, a gente acredita sim nesse projeto, porque se foi tão difícil a gente ter ele aprovado, a gente acredita no potencial de Bauru, do empresário, mesmo da região, porque não existe necessidade de ter domicílio fiscal em Bauru. Nem a empresa, nem a empresa e nem a pessoa física precisa ter domicílio fiscal em Bauru. Nós podemos ter empresa de outra cidade, de outros estados, porque numa metrópole é mais tranquilo, você tem grandes empresas. Aqui nós precisamos realmente todo empresariado de Bauru que se some a gente, mas também são bem-vindos os empresários da região que queiram realmente investir em cultura, não é nem investir, é incentivar a cultura e que realmente se some, que esse projeto se torne realidade, se torne realmente um marco visual para Bauru, que ele seja inserido nesse circuito de visitação, que ele realmente seja um patrimônio e que esse primeiro passo, que é com esse projeto, abra espaço para outros projetos. Nós temos outros bens públicos e outros patrimônios até particulares tombados também pelo município. Que outros projetos possam vir se somar a gente e que outros bens possam ser restaurados. Afinal, é a visão nossa para Bauru. Bauru precisa resgatar, precisa realmente preservar essa memória. E essa memória, a gente entende que com recursos dessa lei Rouanet é perfeitamente viável. Ok. Bom, então se a gente fizer uma conta rápida aqui, 1.800.000, que é o custo do projeto, base de 360 mil vai precisar ser arrecadado para começar a obra, né? A conta bancária do Banco do Brasil, então a agência
1594/meia dúzia, né, traço meia dúzia, e conta corrente 9264-9. Alguma coisa a acrescentar? A importância das pessoas participarem do projeto, porque ressaltando que a Cida comentou, é um patrimônio não só do bispado, e sim público, né, pertence ao município. Eu acho que vai da consciência de todos aqui, não só dos moradores de Bauru, da região, em preservar. A gente sempre comenta assim, muitas pessoas saem daqui e vão para a Europa para conhecer as igrejas da Europa tombadas. E nós temos bens aqui na nossa região que também tem seu valor. Tá certo. Dom Luiz. Também quero incentivar a colaboração das pessoas físicas, né? A Aparecida falou das empresas, falou também das pessoas físicas, mas também as pessoas físicas podem contribuir com 6%, né? De cada R$100 que devem contribuir, podem destinar 94 para o imposto de renda e 6 para a restauração, né, da Igreja de Santa Teresinha. Para nós é muito importante, além de tudo que já foi dito, para nós católicos também, porque será um lugar mais adequado ao culto, à oração, será uma igreja muito mais aconchegante, mais acolhedora, que vai propiciar de fato o encontro com Deus também. Ok. Então, obrigado a Aparecida Janone da Silva, coordenadora do projeto de preservação e restauração da Igreja de Santa Teresinha. Dom Luiz Antônio Guedes, muito obrigado, também bispo diocesano de Bauru. E a arquiteta Heloísa Jacon Gebara, que está coordenando esse projeto de restauração. Obrigado também pela sua presença. Só Obrigada. me permita, então, não. agradecer também da nossa parte a TV FIB, não é? Que nos abriu esse espaço, e de modo especial você que nos tratou com tanto acolhimento e tanta amizade também. Obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima oportunidade. Um abraço.